nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, porque o quê? A viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Irmãos, esse texto talvez é um dos textos bíblicos mais difíceis de ler e de viver, porque ele fala de um nível de vida com Deus, de experiência com Deus, um nível de fé, um nível de entendimento de prioridades, que muitas vezes parece-nos que está muito acima da nossa possibilidade, e está mesmo. E Paulo aqui ele está falando algo muito interessante. Aqui no versículo 10 ele fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Que ele está tão feliz. Ele não está apenas feliz, ele está uma felicidade muito intensa. Qual que é, o que está ocasionando e promovendo essa alegria que ele chama de alegrei-me sobremaneira no Senhor? Por quê? Porque eles renovaram a favor dele o cuidado, o qual também tinhas antes. Ele está falando que a igreja lá de Filipos, ela abençoou a vida desse homem e ele ficou muito feliz por isso. E quantos gostam aqui de ser abençoado, né? É bom, né, ser abençoado, mas muito melhor é ser um abençoador. E ele está dizendo da felicidade de ter sido abençoado. E não está errado você ficar feliz porque você recebeu algo. E ele recebeu algo que havia uma necessidade muito grande, né? Ele estava, quando ele escreve aqui para a igreja dos Filipenses, ele está se referindo à igreja lá de Roma, que ele estava no meio, de Coríntios, perdão, e ele estava na igreja, mas a igreja não se importou com a necessidade dele, mas aí veio uma oferta lá da igreja dos Filipenses. É interessante que essa igreja dos Filipenses, Filipos, né? Essa igreja é estabelecida na segunda viagem missionária de Paulo, você pode ver lá em Atos capítulo 16, e a igreja de Filipos era uma igreja que ela foi estabelecida, ela existia lá na Macedônia, que era uma cidade grega, que estava sendo dominada por Roma naquele momento, né? E ela era a porta de entrada da Europa, então era o último país que após aquela cidade, ela vinha ao continente europeu. O motivo dessa carta aos Filipenses, que ele está escrevendo essa carta, eram dois motivos. Primeiro, era a alegria que ele tinha de ter recebido essa oferta tremenda, que supriu a sua necessidade acima daquilo em abundância. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, ele estava demonstrando que é possível nós vivermos felizes em toda e qualquer situação. Que as circunstâncias, ela não deve ser maior que a nossa experiência com Cristo. Ou seja, a minha experiência, a minha vida com Cristo deve superar em muito as dificuldades que eu estou atravessando.
Na verdade, esses 2 pontos na carta aqui aos Filipenses é que são mais contundentes. Primeiro, a alegria dele ter recebido e suprido, e o segundo é ele dizendo assim: olha, a experiência tua com Cristo, ela deve ser tão intensa, tão forte, que no momento que você está atravessando um momento de angústia, como ele fala aqui, de fome, ou sendo honrado ou desonrado, isso não vai abalar a sua fé, e você vai continuar firme com Cristo. Quantas pessoas você conhece que um dia estiveram muito firmes com Jesus, daqui a pouco veio uma avalanche de problemas, de situações, de angústias, de dores, de enfermidades, e daqui a pouco ela largou tudo e falou assim: eu não entendo e eu não acho que vida cristã é isso, e acabou abandonando a fé. Quantas pessoas que poderiam estar aqui nessa noite, mas por causa das circunstâncias da vida, elas acabaram desistindo, né? A alegria cristã, ela deve ser independente das circunstâncias. A minha alegria depende unicamente da minha comunhão e da minha vida com Cristo. Quem pode dizer amém por isso? É interessante que, né, ao iniciar essa igreja, Paulo ele tem algumas experiências. Paulo e Silas, nesse momento aí, né? Timóteo estava acompanhando eles também. Eles têm uma experiência muito interessante. Eles entram na cidade e tinha uma moça com espírito de adivinhação. E ele incomoda com aquilo, ele repreende aquele espírito maligno de adivinhação, ela é liberta, eles são presos, eles são açoitados, e aí aquela experiência que nós já pregamos tantas vezes aqui, que Paulo e Silas, eles cantam louvores a Deus à meia-noite, depois de terem sido chicoteados, e eles estavam adorando a Deus, e treme o lugar onde eles estavam, e eles acabam saindo, e vão para a casa de Lídia. Lídia era aquela vendedora de púrpura, que é a primeira pessoa que se converte lá em Filipos, e essa mulher passa a ser uma discípula, ela, a família que é batizada, e da mesma forma, não só o carcereiro, mas toda a família é batizada, para você ver o quanto que Deus, ele deseja não só salvar um elemento da família, mas ele quer salvar toda a família, e a sua família será salva em nome de Jesus, e se não foi, ela será. O pai, a mãe, os irmãos, daqui a pouco os primos, as tias, os tios, os avós, todo mundo, toda a galera, mesmo que são resistentes, mesmo que seja uma família difícil, e você pode estar falando: pastor, você não conhece a minha família, porque você não conhece a minha, né? Mas Deus é maior do que as dificuldades da sua família. Quem pode dizer amém para isso? E é interessante que ele fala assim, que eu aprendi. Aprender, irmãos, não é algo natural, exige esforço. Eu aprendi o quê? A viver o quê? Contente. Diga assim comigo: viver contente é um aprendizado. Não nasce pronto, irmãos. Ai, me converti, agora eu estou passando por luta, não estou muito feliz. Faz parte, você tem que aprender a ser feliz em toda e qualquer situação. Por isso que eu digo que o texto é complicadíssimo, exige de nós uma porção de fé, exige de nós atitude, exige de nós perseverança, de não deixar as situações nos engolirem, mas nós vencemos as situações. Ele fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto eu sei ser humilhado, é bom ser humilhado? Não. Porém, quando eu sou humilhado, existe um perigo. O perigo da humilhação é o desânimo. O perigo da humilhação é eu me tornar improdutivo e ficar lambendo as minhas feridas. Então, ele aprendeu, ele o que, igreja? Aprendeu a ser humilhado. Quem já foi humilhado aí alguma vez? Natural, faz parte da vida, né? Mas ele também aprendeu a ser o que? Honrado. E é bom ser honrado, sim ou não? Mas é difícil ser humilhado. Mas, irmãos, a honra é tão difícil quanto a humilhação. Porque a honra também tem um perigo, o perigo do orgulho, da autoexaltação. A Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores, pelo sucesso. Tanto é difícil você passar pela humilhação, pelo momento difícil, pelo momento de dor, momento de perdas, como é tão difícil quanto você ser exaltado e honrado. Ele continua dizendo: eu aprendi a viver contente, eu tenho experiência tanto de abundância como de fartura, de ter um excesso.
Qual é o perigo de ter em excesso, de ter fartura? É desprezar as coisas menores, é desperdício, é não fazer conta daquilo. Você lembra da falta de água que nós tivemos há uns anos atrás? Aí nós começamos a valorizar a água, sabe por quê? Faltou água na torneira. E aí a gente sente falta. E aí aquele banho que você abria a torneira e ficava 5, 10, 15 minutos, você fala, não, eu tenho que aprender agora, eu abro a torneira, me molho, fecho a torneira, me ensaboo, abro a torneira e me enxago. Antigamente não. A água, porque o quê? Houve o quê? Abundância. O perigo da abundância é o desprezo das coisas menores. É o desperdício. Mas ele diz assim, eu tenho também a experiência na escassez e na fome. Quando falta alguma coisa, e ele está falando de fome mesmo, irmãos. E qual é o perigo da fome? Diz lá Salomão que o perigo da fome é você começar a roubar, é você apelar, é você começar a fazer coisas escusas. Esse é o perigo. Então, a honra, a humilhação, a fartura, a escassez, todas elas exigem de nós uma experiência com o Senhor e aprender a lidar com isso em toda a situação. Eu aprendi que nessa noite o Senhor nos ajude a entender que nós aprendemos a viver, nós aprendemos a nos portar em situações de confronto, de humilhação, de exaltação, de honra, e em todas as situações da vida, sem perder a alegria. Amém? Quantos querem ser felizes em todas as situações? Amém, não? Sabe, irmãos, como que eu aprendi a ser feliz no momento da dificuldade, no momento duro da dor? Eu aprendi assim, eu sei que por trás dessa situação, porque Deus está no controle de todas as coisas, e se isso está acontecendo, é porque eu preciso passar por isso, e Deus quer gerar algo em mim através disso. Aí eu fico feliz, não pela situação, mas na situação, em meio às circunstâncias. Você está passando momentos difíceis? Fique feliz por isso, Deus está querendo falar algo com você. Não é com o seu cônjuge, não, é com você mesmo. Amém, não? Ah, se ela estivesse aqui para ouvir isso. Não, você está aqui, é você que tem que ouvir. Vira para o teu irmão, é você que tem que ouvir. Entendeu, não? Aí, irmãos, ele fala uma frase, no versículo 13, que todos nós conhecemos de cor e salteado. Por que é salteado? Não sei por que fala salteado, né? Mas de trás para frente, frente para trás. Tudo... Ah, não ouvi. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas por trás tem o quê? Honra, desonra, fartura, escassez, fome e não sei o quê. Tem toda uma situação por trás. E ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que, às vezes, as empresas, elas contratam aqueles especialistas para dar palestras motivacionais. Sim ou não? Para levantar a autoestima dos funcionários, e eles falam assim, você pode, eu já participei dessa, né? E, você pode, e tal, e pode acontecer, mas você pode, diga comigo, você pode, eu posso. Aí ele muda, e começa a falar que eu posso. Porque às vezes, irmãos, eu dizer para você que você pode, e você não acreditar naquilo que eu estou dizendo, não vai resolver nada. A coisa começa a mudar quando você diz o quê? Eu posso. Amém, não? E você pode mesmo, porque você é inteligente. Quem é inteligente, diga amém. Amém. Você é inteligente, eu tenho certeza que você é inteligente. Quem aqui tem talento, diga amém. Amém. Você tem talento, você tem habilidades. Que estava vendo aqui uma irmã, ela estava me mostrando o novo negócio dela. E ela estava mostrando umas fotografias de umas tortas. Cheesecake. Ela tirou uma foto assim, tinha um morango derramado do lado. Eu falei, Jesus amado, antes de um culto desse. Então está a comer a foto. Porque ela tem talento, irmãos. Tem talento para fazer e para tirar foto, porque se eu tirar, ninguém vai querer comprar um negócio, né? Ela sabe como pegar as pessoas pelo estômago, né? Porque é talento. Essas coisas, irmão, não são, você não adquire, você tem.
Você pode desenvolver algumas coisas na sua vida e você deve fazer. Porque ninguém nasce sabendo, você vai desenvolvendo. Mas tem algumas coisas, né? O irmão aqui tocou bateria. Quem acredita que eu posso tocar bateria? Levanta a mão. Quem acredita? Eu sei que ninguém acredita muito. Eu sabia disso. Se eu depender de vocês, eu nunca vou tocar bateria. Mas igual esse irmão tocar bateria, eu não vou tocar. Ah, pastor, então você está descrendo em Deus. Eu disse, não, filho, eu não nasci com esse dom. Não está em mim essa história. Eu já tentei tocar violão, irmãos. E estava violão na igreja presbiteriana. Eu tinha um caderninho, tudo cifrado. E aí eu estava tocando, o caderninho escorregava da perna e caía. O que acontecia? Parava de tocar. Porque eu não sabia continuar a música, por mais simples que fosse. Então, gente, dá licença, pegava o caderninho, colocava aqui e continuava tocando. Né? E a unção continuava. Na igreja presbiteriana. Né? E vai lá. Então, agora ele está dizendo que existe algo além. Existe algo o quê? Além. Ele diz assim, tudo posso. Você pode algumas coisas, mas você não pode o quê? Tudo. Aí Paulo nos ensina, irmãos, que tem algo além do que eu posso naturalmente. Primeiro, as pessoas podem dizer para você assim, Chico, você pode. Mas se o Chico não fala assim, eu posso, não vai resolver nada. Ele vai dizer, é verdade, eu posso. Mas agora, poder tudo é uma outra história, é uma outra esfera. Irmãos, se o apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo, está dizendo que tudo posso, é porque eu posso tudo. Mas em quem? Às vezes esquecemos disso. E é por isso que a mensagem, às vezes, quando ela é truncada no meio, a gente se frustra. Porque as pessoas saem do lugar achando que pode tudo, não pode. Sem Jesus você pode até o seu limite. Você está limitado ao seu dom. Você está limitado à sua inteligência natural, à sua capacidade. E isso é magnífico que Deus deu para nós. Mas para poder todas as coisas, eu tenho que depender de quem? De Deus. Aí eu posso tudo. Aí é uma esfera que passa apenas de uma palestra motivacional, de alguém que quer levantar a minha autoestima. Entra no âmbito espiritual. Entra, é exclusivo, presta atenção no que eu vou falar, o que eu disse? Para aqueles que têm o poder de Deus neles. E quem é o poder de Deus em mim? Quem é? Diga assim, Espírito Santo. Quando você entregou sua vida a Cristo, e se não entregou essa noite, em nome de Jesus, não vá embora sem nos procurar. E você vai abrir a boca e vai entregar o seu coração a Cristo e crer nele e mudar, e o poder de Deus vai entrar em você. E quando o poder de Deus entrou em mim, aquele homem que estava morto, ele revive, ele ressuscita, ele nasce novamente, e aí começa um mundo de possibilidades. As minhas impossibilidades passam a ser possibilidades, é possível. Porque eu posso sim naquele que me fortalece. O problema, irmãos, é como lidar com aquilo que eu conquistei em Deus. E muitas pessoas que têm o Espírito Santo e entenderam essa palavra, e elas conquistaram algo tremendo, daqui a pouco elas se perdem no sucesso. E aí faz o que Deus fala para o povo de Israel: quando vocês entrarem na terra, e vocês destruírem os inimigos, e vocês prosperarem, e vocês tiverem tudo, e isso aconteceu, não diga que foi a minha mão que fez isso. O Senhor é quem fez isso. Irmãos, nós temos que viver a vida inteira nos dobrando diante de Deus e falando: Senhor, se eu estou vivo hoje, se eu consigo pensar, se eu tenho alguma inteligência, se eu consigo fazer alguma coisa extraordinária, é porque o Senhor vive na minha vida, porque o teu Espírito está em mim. Amém? Não? Eu posso, mas eu posso ir adiante. Eu posso tudo, desde que eu tenha aquele que pode todas as coisas dentro de mim. Desde que eu tenha o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E aí, irmãos, quando Ele está em mim, Ele me dá recursos ilimitados, porque vai além do natural.
Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, ele não tiraria o povo debaixo da inteligência dele, da capacidade humana. Precisou de uma intervenção divina. Quando ele foi passar o Mar Vermelho, da mesma forma. Quando o povo tinha sede, da mesma forma. Eles viviam no sobrenatural. E quando alguém se levantava contra Moisés, ficava leproso. Não que era um homem infalível, mas era um homem ungido e um homem chamado por Deus. Mas ele tirou o povo e ele levou até o seu destino. Porque ele falou assim, quem sou eu, Deus? Deus falou assim, quem é você? Eu sei que você não é nada, mas eu em você, eu estou com você. E você pode fazer. Porque eu posso tudo em Cristo. Em primeiro lugar, versículo 6, acompanhe comigo, por gentileza, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelo quê? A oração que tivemos ontem, o dia inteiro, oração pelo quê? Súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Em primeiro lugar, eu posso tudo em Cristo, porque o Senhor Deus me dá paz. Se é uma coisa que rouba a capacidade das pessoas, é ausência de paz. Elas ficam conturbadas, isso rouba as energias dela. E ele fala assim, a ansiedade é alguma coisa que age na sua vida e rouba todas as suas energias. Ao invés de eu canalizar as minhas energias, o potencial que Deus me deu a algo produtivo, eu gasto tudo isso na ansiedade, na preocupação, no desespero, na angústia. E ele fala assim, ore e coloque isso diante de mim, irmão. Nós temos um poder tremendo na oração, de entrega. Esses dias eu estava deitado, estava querendo dormir, começou a ouvir uns pensamentos, umas coisas na minha mente, preocupação, como é que eu ia resolver aquilo, tal e coisa. Aí eu, no meio assim, eu falei assim, mas por que eu estou preocupado com isso? Eu não tenho que ficar preocupado com isso. Isso não é problema meu. Sabe o que eu fiz? Dormi. Porque não é problema meu, irmãos. Você fica preocupado com um problema que não é seu. Tem coisas que você não consegue resolver, só Deus. Tem coisa que eu tenho que fazer, mas tem coisas que só Deus faz. E a gente anda desesperado, angustiado por causa disso. Mas por que eu posso? Porque eu tenho paz. Segundo lugar, versículo 8, acompanhe comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Amém, não? A segunda coisa, por que eu posso todas as coisas? Porque eu vou começar a pensar em coisas de Deus. Eu não vou gastar a minha mente, meus pensamentos com coisas infrutíferas. Então eu vou gastar em tudo que é puro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. É isso que amável, é isso que vai ocupar o meu pensamento. O que está ocupando o teu pensamento hoje? É puro, é justo, é agradável a Deus? É respeitável? É verdadeiro? Ou você está acreditando em mentiras? Ou eu estou acreditando em mentiras? O grande trunfo do inimigo, o que eu disse? É fazer você acreditar em mentiras. É você achar que existe alguém que está conspirando contra você. Tem alguém conspirando aqui na empresa, alguém quer me derrubar. Mas por que você precisa ficar preocupado com isso? Deixa conspirar. E às vezes isso não é verdade. A mentira de que você cometeu um pecado e Deus não te perdoou, isso é uma mentira do diabo. Quantas vezes eu já lidei com pessoas, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus perdoa todos os pecados. Aqueles que pecarem contra o Espírito Santo, esse pecado não tem o quê? Pastor, pequei contra o Espírito Santo, estou lascado, estou no inferno. Eu falei, mas o que você entende de pecado contra o Espírito Santo? O que é isso para você? Não, é que eu pensei um negócio aqui, meu Deus, ele lê meu pensamento. E eu falo, Jesus de Nazaré, tem misericórdia, dá um chute na cabeça desse irmão, dessa irmã. Tira isso daí. Olha, o cara tem que fazer muita força para pecar contra o Espírito Santo, viu, irmãos? É só isso que não vamos discutir isso agora. O cara tem que ser assim, bem caprichoso mesmo,
arrumar toda uma situação para pecar contra o Espírito Santo. Porque esse pecado não é tão fácil assim de cometê-lo. Porque as pessoas acreditam em mentira. Elas acreditam mais de que elas não podem do que elas podem. Mentira. Porque às vezes, quando criança, foi incutido na mente daquela criança algo mentiroso. Você não vale nada, você não presta para nada, você não vai virar nada. E ela cresce achando que ela não vira nada, que ela não é nada. E aí, só o Espírito Santo para ir lá e arrancar aquilo daquela mente. Aí o sobrenatural de Deus vem e diz para ela que ela é filha de Deus, filho de Deus. Que ela é abençoada de Deus. E que Deus não cria porcaria, só cria coisa boa. Mesmo que alguém tenha dito. O que vale é a voz de Deus. A voz dos homens não vão ditar a sua vida. Quem vai ditar a sua vida é a voz do Espírito Santo. Você pode dizer amém para isso? E todos nós já fomos criticados. Mas o que prevalece é a voz de Deus. Versículo 19 diz assim, quem está comigo aí? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Em terceiro lugar, porque eu posso tudo, porque eu tenho certeza absoluta que as minhas necessidades serão supridas. Amém? Quem entende isso? Não é o que você quer, irmão. Quer comprar um carro, quer comprar uma Mercedes, né? Quer comprar uma Mercedes. Que nem o Adria comprou, só o Adria tem Mercedes aqui, né? Quer comprar uma Mercedes. E aí, eu nem sei o que eu estou falando aqui, porque eu falei Mercedes. A Mercedes não é uma necessidade. Amém, não. Aí a pessoa fica brigando com Deus com coisas paralelas, com coisas que não tem. Ele está dizendo que vai suprir as suas o quê? O que é necessidade, irmãos? É a sua comida, é a sua roupa, é a sua casa, é sua luz, é sua água, amém? É saúde, necessidades. Por que eu posso tudo? Porque eu sei que o meu Deus falou na palavra que Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Quarto lugar, Romanos 8 diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra nós, contra mim? Aquele que não, presta atenção no versículo, irmãos, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por quê que eu posso todas as coisas? Diga assim comigo, porque Deus, Ele é por mim, Ele não é contra mim. Quem é contra você é o inimigo, não é seu irmão não, não é o patrão não é pessoas de carne e osso não, porque a nossa luta é contra principados e potestades, nas regiões celestiais. Não brigue com gente, brigue com o inimigo. Ore, coloque o seu joelho no chão. Falei para uma pessoa esse dia que veio aqui, eu falei assim, olha, você quer resolver o teu problema? Quero, pastor, estou aqui para isso. Então acorda cedo amanhã, bota o joelho no chão, vai orar e vai ler Bíblia. A pessoa falou assim, nossa, achei que era mais, ia acontecer assim, ia ser umas fumaças daqui, sei lá, você ia ficar, alguma coisa assim. Não, irmão, é ler Bíblia e orar. É bom isso. Mas é o dia a dia, é o que, irmãos? Dia a dia. Eu falei assim, você tomou café de manhã hoje? Tomei. Você almoçou? Almocei. Você vai jantar? Vou. Por que você não leu Bíblia e não orou ainda? Fala a Deus. Aí, quer ter uma vida de gigante, sem nutrição. Não vai cair, irmãos. Vai cair diante dos Golias da vida. Davi, não importava o tamanho do rapaz, mas ele era um gigante espiritual. Porque ele alimentava do Senhor, ele adorava a Deus. Adoração, oração, que nós fazemos aqui. Quinto e último lugar, Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer, diga comigo assim, infinitamente. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em onde? Em nós, em mim. Diga assim, há poder de Deus em mim. O Espírito Santo está em você. Então ele diz, olha, Ele vai fazer infinito, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, do que eu estou querendo, conforme o poder dele em mim. Há o poder de Deus em você.
A gente apenas não exala esse poder, minimiza o poder de Deus. Não para sobrepujar pessoas, não para humilhar pessoas, não é isso que ele está falando, não. Para dizer que você é o bom, que você consegue tudo, que o resto é ralé. Não, nada disso, irmãos. É para você crescer em Deus, para você vencer as dificuldades e para fazer a segunda coisa que eu vou falar agora na segunda parte dessa mensagem. Que você vai precisar desse poder, que sem ele você não vai conseguir e não vai cumprir o propósito de Deus que Deus tem para você nessa terra aqui. Mas há poder de Deus, diga assim, põe a mão no teu coração e diga assim, há poder de Deus em mim. Há poder aqui. Ele vive em você. Você só tem que fortalecer isso em Deus, na palavra, na oração. É vir aqui nos turnos de oração, é vir aqui passar 12 horas de joelho clamando a Deus aqui. Quero ver se não resolve. Mas a gente não quer fazer isso muitas vezes. E Deus só está esperando a gente buscá-lo, né? Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É interessante que lá em Atos capítulo 4, Jesus, ele morre, ressuscita. Após a ressurreição, ele prometeu que o Espírito Santo seria derramado, e os discípulos estavam amedrontados, fechados numa casa. Aí vem o Espírito Santo enche aquele lugar, enche a vida deles, e todo aquele medo dos judeus, da perseguição, da morte, acaba, irmãos, some, e eles começam a pregar a palavra. E é interessante que lá em Atos 4, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, lá em Atos 4, depois que Pedro e João são presos, aí vem um temor de novo, e eles oram, agora Senhor, olha para as suas ameaças, e concede a teus servos, que anunciem com toda intrepidez, estão pedindo intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, diga comigo, curas, sinais, prodígios, amém não? Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Precisamos desse enchimento, para lançar fora o medo, as dúvidas, ficamos titubeando, para sermos pessoas equilibradas, mas cheias de ousadia, de graça e poder de Deus. Precisamos do poder de Deus em nós. E se você que chegou aqui nessa noite ainda não entregou o seu coração a Cristo, está na hora de você fazer, e essa hora é hoje à noite. Não perca essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém? Agora, segundo lugar aqui, na palavra, ele diz assim, no versículo 18, de 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, 15, no capítulo 4, 15 de Filipenses, que no início do Evangelho, quanto parti da Macedônia, ou seja, Filipos ficava na Macedônia, partiu daqui desse lugar, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. O que ele está dizendo dizendo para a igreja de Filipos, olha, eu estou grato a Deus, porque vocês entenderam uma verdade, presta atenção aqui, por favor, uma verdade que todos devem saber, e que infelizmente a igreja que ele estava lá, naquele momento, não tinha entendido ainda, que é o privilégio de socorrer o necessitado. Ele está dizendo, eu fui lá, fui aí, semeei o espiritual, e vocês me abençoaram com o natural. É isso que ele está dizendo. Por isso da alegria dele, né? Isso é uma coisa tremenda, irmãos, porque ele fala no versículo 18, recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte, presta atenção, da vossa parte, como o quê? Aroma o quê? Suave. Como o que mais? Sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Presta atenção, e é aqui que eu vou terminar. Ele está dizendo que essa oferta era uma oferta que chegou até Deus como aroma suave. Nós podemos fazer algo aqui na terra, vocês estão entendendo o que eu falei? Nós podemos fazer algo aqui na terra que vai chegar no céu como aroma suave, como um incenso. O que é isso? É quando eu olho para a necessidade de alguém e eu supro a necessidade daquela pessoa. E na verdade,
Os filipenses, a igreja de Filipos, eram tão generosos que ele tem abundância, ele está suprido acima das necessidades deles. Vocês entendem isso, não? É mais do que ele precisava. Havia aqui uma generosidade, né? Ele está falando, vocês se associaram, vocês tiveram comunhão, vocês foram meus companheiros. Deus nos chama a participar das necessidades alheias. Deus nos chama para promover a alegria das pessoas. Por isso ele fala no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque vocês se importaram comigo. Mateus capítulo 9, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, dirigiu aos seus discípulos, dizendo, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, o que movia Jesus era o amor e compaixão pelas pessoas. Os discípulos falaram assim, vamos despedir o povo, não tem pão, não tem nada aqui. Ele falou assim, dá vocês de comer. Se Jesus falou porque eles tinham condições, nós temos que acreditar naquilo que Jesus fala a nosso respeito. Aí Jesus falou, o que você tem aqui? 5 pães e 2 peixes. Isso aconteceu nas 2 multiplicações. Houve 2 multiplicações. E o mesmo fato aconteceu nas 2. Não aprenderam de que Jesus é poderoso para multiplicar as coisas, mas Ele nos deu o poder para que isso aconteça. Por isso que eu estou dizendo que a mensagem não é a mensagem mais fácil pregar do que viver. Aí Jesus, o que movia Jesus? A compaixão, porque elas estavam perdidas, aflitas, ovelhas que não têm pastor. E Ele disse assim, tem pouca gente, eu preciso de mais gente. Rogai ao Senhor da seara, que mande pessoas cheias de amor no coração para socorrer o necessitado. É isso que ele está falando. Cheias dessa minha compaixão, cheias desse meu amor, para aqueles que estão sofrendo. Somente quem ama as pessoas ama a Deus. 1 João 4,20, irmãos, diz isso. Diga assim, somente quem ama as pessoas ama a Deus. 1 João 4,20 diz assim, aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tenho compaixão deste povo, eles estão aflitos, necessitados. Queridos, eu quero terminar e eu quero dizer para os irmãos algo. Paulo nos ensina a ter uma vida além, superior ao normal. Porque o Espírito Santo em mim me capacita a viver uma vida além. Você não vai ficar livre das suas tribulações, você vai passar por elas melhor. Você entende isso? Você vai vencê-las em nome de Jesus. Porque o poder de Deus está em você. E Ele vai fazer infinitamente mais. Agora, a segunda coisa é, Jesus nos chama para ter o amor que Ele tem pelas pessoas. Sabe, o que o Espírito falou comigo, quando eu estava terminando de elaborar essa mensagem, Deus falou comigo assim, eu não posso ainda descer aí na terra, mas eu posso descer sobre a vida das pessoas. Eu posso morar dentro das pessoas. Naquele tempo, quando Jesus estava aqui na terra, Ele era o amor em pessoa. Como que Ele pode ser o amor em pessoa hoje? Através de você e de mim. Como é que Jesus abraça alguém hoje? Se Ele é Espírito, o Espírito Santo é Espírito? Através de você. Na verdade, o Senhor nos chama para amar as pessoas como Ele ama, com o amor que Ele tem. Após a nossa salvação, o que deve nos mover nesse mundo é o amor a Deus e o amor às pessoas. Ele nos chama para ser apaixonado pelas pessoas e não pelas coisas.
Tem gente que sofre mais quando perde um dinheiro, quando quebra um carro, do que quando alguém está passando um momento difícil de necessidade. Em Cristo eu posso todas as coisas. Eu não estou limitado apenas às minhas possibilidades. As pessoas podem dizer para você, você pode, e quando você diz eu posso em Cristo, você pode todas as coisas. Por que você pode? Porque eu oro e Ele me dá paz. Porque os meus pensamentos começam a mudar. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, respeitável, amável. Porque as minhas necessidades eu tenho convicção que serão supridas. Por isso que eu posso todas as coisas. Porque Deus é por mim, Ele me guarda. Quem será contra mim? Porque eu posso fazer além do que eu penso, do que eu peço. Porque há poder de Deus em mim. Mas, irmãos, eu tenho que aprender a sentir a dor alheia. Porque todo esse poder para sentir a dor das pessoas, para não despedir as pessoas vazias, para suprir a necessidade de alguém. E quando você supre debaixo do poder de Deus, isso é um aroma aceitável diante do Pai. Você pensa o seguinte: 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, com fome, no final de um dia. Aí Jesus multiplica pães e peixes. Como é que isso chegou diante do Pai? Porque Ele pegou o poder de Deus que estava nele e multiplicou pães e peixes para socorrer a fome daqueles que estavam com fome. Mas, do outro lado, tem os discípulos. Manda embora, que eles se virem. Mas em nome de Jesus eu creio que Deus vai mudar isso, em nome de Jesus no nosso coração. Entendemos que essa igreja é uma igreja que se compadece do necessitado. É uma igreja que sente a dor. Compaixão é sentir, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Deus nos chama para sermos apaixonados pelas pessoas. Jesus te chama para amar com o amor dele. E Ele quer que as pessoas, Ele quer amar as pessoas através de você. É isso que eu escrevi no final aqui. Jesus quer amar as pessoas através de mim. Diga isso comigo. Jesus quer amar as pessoas através de mim. Você quer isso para a sua vida? Vamos ficar em pé, vamos orar? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Traga à nossa memória nessa noite, Espírito Santo, pessoas que precisam do Senhor. E nós iremos amar essa pessoa através do Teu Espírito Santo. O Senhor nos chama nessa noite para amar com Teu amor. O Senhor nos chama nessa noite para amar as pessoas através de nós. Eu queria que nessa noite você dissesse sim a Ele. Dissesse para Ele assim: Jesus, eu quero amar as pessoas através do Teu Espírito Santo. Eu quero abraçar as pessoas através do Teu Espírito. Eu quero ir lá repreender um espírito maligno e me condoer com o necessitado. Com seus olhos fechados, você se lembra quando aquele pai rogou aos discípulos que expulsasse um demônio do seu filho, e Jesus disse que precisava de jejum e oração? Mas Jesus estava dizendo para eles: ame esse endemoniado como eu o amei. Porque o veículo pelo qual o poder de Deus sai é o amor. É o canal da liberação do poder de Deus, é o amor. Quanto mais você ama, mais o poder de Deus vai sendo liberado através de você. Conforme o seu poder que habita em mim e em você. Eu queria que você orasse agora. E clamasse ao Espírito Santo, como eu clamei ao elaborar essa mensagem. Senhor, eu quero amar as pessoas através do Senhor.
Com o teu amor eu quero amar as pessoas. A partir de hoje ele diz: eu não conheço ninguém pela carne, mas eu conheço pelo Espírito. É assim que funciona. Em nome de Jesus, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me dá uma paz, e eu posso entregar tudo nas tuas mãos e receber o teu descanso na minha mente e no meu coração. Em nome de Jesus. Eu posso porque os meus pensamentos são bons, verdadeiro, respeitável, puro, justo, amável. Porque eu sei que as minhas necessidades, eu não preciso ficar preocupado, que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Porque o Senhor é por mim, o Senhor não é contra mim. Mas aquele que é contra mim já foi vencido pelo Senhor. Que eu posso fazer além do que eu penso, do que eu peço, porque o poder do Senhor habita em mim.